Olá, boa noite. Ela é uma das 3 vozes femininas na Assembleia Legislativa. 25 anos de sua vida estão dedicados à causa do Partido dos Trabalhadores. Foi formada politicamente na boa escola do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre e hoje mantém um pensamento crítico à legenda da qual faz parte. A nossa conversa de hoje é com a deputada estadual Nalu Gouveia. Boa noite, deputada. Seja muito bem-vinda ao Ideias da Aldeia. Obrigada. Foi um prazer muito grande estar aqui. Parabéns, a estrutura está ótima, está linda. Muito obrigado. Em nome da TV Aldeia, eu agradeço e já digo logo que nossa conversa vai para todas as cidades acrianas. Oh, legal. Legal porque eu não tenho muito contato com alguns municípios. Gostaria muito, mas a gente acaba ficando muito em Rio Branco. Rio Branco acaba me pressionando muito. E muitas vezes eu tenho assim, um carinho tão grande com os companheiros, as companheiras dos municípios, mas muitas vezes não chego lá, então eu fico muito feliz. Isso é um serviço muito legal que vocês estão fazendo, porque não se chegava em vários municípios. Quer dizer, o Acre tem que ser um todo, não pode ser Rio Branco, não pode ser só aqui com os municípios mais próximos. Acho que o trabalho hoje da TV Aldeia, se a gente pode parabenizar, é isso. É esse trabalho de pegar o Estado como um todo. Isso é legal. Somando a esse processo de integração que o governo tem investido muito, né, deputada? E eu acho que hoje uma coisa boa nesse governo é que você não tem um olhar só para Rio Branco, você não tem um olhar só para a capital. E também não tem aquela coisa, mais ou menos assim, tu é de um município, então geralmente os governadores olhavam para aquele município. Então isso, graças a Deus, acabou essa era. Hoje você tem a noção do Estado enquanto a sua soberania, enquanto seus limites, enquanto suas cidades, enquanto seu povo. Então você olha, você vê a mão do governo em todos os lugares, seja numa escola, seja numa estrada, seja no seringal, seja em qualquer canto, há a mão do governo. Então isso é bom, ser essa distinção de que ali tem que investir mais, ali tem que investir mais. Onde tem que investir é onde há necessidade, e a necessidade é enquanto uma soberania estadual como um todo. Isso é que é legal. Verdade. Deputada, depois de um bom primeiro semestre, nenhum projeto pendente, os deputados agora voltam ao trabalho. O que a população do Acre pode, então, esperar para esse segundo semestre? Olha, nós temos feito uma coisa que é mais ou menos assim, é mostrar que a Assembleia Legislativa, ela tem que estar recebendo toda a população, todos os segmentos da população. Então, nós tivemos coisas assim muito bacanas no primeiro semestre. Nós tivemos engraxate lá na Assembleia, reivindicando seus espaços, reivindicando sua profissão, reivindicando sua atuação enquanto companheiros que estão fazendo o trabalho na sociedade. Nós tivemos lá os companheiros do INCRA, nós tivemos lá do sindicato, nós tivemos os juízes, nós tivemos os desembargadores, o Ministério Público, nós tivemos vários segmentos lá na Assembleia. Teve uma coisa interessante que eu vi de uma funcionária da Assembleia esses dias. Ela disse que o papel de alguns deputados e de algumas deputadas ali foi de fazer outros deputados que não trabalhavam tanto trabalharem. Então, hoje é uma Assembleia, de primeiro, a gente tinha mais projetos do Executivo do que do próprio Legislativo, que é inaceitável. Eu acho inaceitável uma Assembleia, um Parlamento ter mais projetos do Executivo do que do próprio Legislativo. Então, hoje você consegue ter mais projetos do Legislativo do que o Executivo. São projetos bons, leis boas, leis cidadãs, leis que realmente são leis discutidas. Um exemplo, a Assembleia tem ido em vários municípios discutir a universidade que nós precisamos no estado do Acre. Quando o governo tem essa identidade de procurar a identidade do nosso povo caboclo, do nosso povo índio, do nosso povo nordestino, sírio-libanês, esse nosso povo que foi construído aqui, a Assembleia tem essa preocupação de também saber qual é a universidade que nós queremos. Será que a universidade que Feijó quer
por ter aquela especificidade de um lugar bem na floresta. É a mesma universidade que Rio Branco quer, de estar mais hoje próxima dos grandes centros, de dar mais atenção com os municípios mais próximos. Então, a Assembleia hoje ela tem feito esse trabalho e isso é muito bom. Eu não acredito de parlamento que não se aproxime com a população. O parlamentar ele faz 3 coisas, Jorge. Ele representa o povo. Essa é a parte mais bonita, representar o povo nas associações, no sindicato, nas passeatas, por moradia. Outra é fazer leis que venham, leis que sejam cidadãs. E outro é fiscalizar o poder público. Então, essas 3 coisas a Assembleia vem fazendo muito bem. O senhor está colocando essas atribuições dos parlamentares e falando desse novo momento que vive a Assembleia Legislativa do Acre, eu me lembro que nas últimas eleições a Assembleia renovou muito o seu quadro de deputados. O senhor acha que a população acreana está mais criteriosa na escolha dos seus representantes? Eu acho. E hoje você vê vários segmentos ali representados. A gente tem seringueiro mesmo, não aquele de propaganda. Porque tem alguns que eu sou seringueiro, nunca entrou no seringal. Nunca cortou seringa, né? Nunca fez isso. Ali a gente tem seringueiro mesmo. O que está ainda faltando mais são mulheres. Nós temos poucas mulheres. Eu fico triste, porque quando você vê 24 deputados e só 3 mulheres, um jovem, uma criança olha para ali e pensa que política é só para homem. Coisa de homem. Que não é verdade. Não é verdade. Nós ainda temos ali necessidade de ter negros, nós temos necessidade de ter homossexuais, nós temos necessidade de fazer a representação mesmo da sociedade. Porque a Assembleia antes de tudo, a representação da sociedade. E a sociedade, ela tem todas essas componentes. Então, tem que estar ali, porque essas pessoas é que falam por elas. Então, é importante que quando tem seringueiro, porque eu não consigo falar pelo seringueiro. Eu falo pela educação, falo pela mulher, falo contra o crime organizado, falo outras coisas, mas pelo seringueiro eu não consigo falar, eu tenho dificuldades para falar. Então, é importante que o Juarez esteja ali. É importante que outros companheiros. Temos o Fernando ali na questão da segurança, o Polanco na questão do desenvolvimento, o Edivaldo ajudando na educação, Moisés, Petecão, que faz esse trabalho belíssimo com o homem do campo, na questão dos ramais. Então, a oposição que é importante ali dentro, uma oposição que seja coerente no sentido de construir esse Estado. É tão bonito, Jorge, você vê esse problema que os parlamentares estão passando a nível nacional, mas a Assembleia não foi citada. Os parlamentares do Acre não foram citados. Então, isso é muito bonito. De primeiro, o Estado do Acre, toda vez que tinha algum escândalo, nós estávamos lá no primeiro. Compra de voto para o Fernando Henrique Cardoso, fomos primeiro. Não sei o que, os primeiros. Narcotráfico, primeiro. Gente, que felicidade hoje a gente vê governo e os políticos. O Acre é referência hoje de bons exemplos, né? De bons exemplos. Tu precisa ver, a gente vai para esses encontros da educação. Esses dias a Almerinda estava falando para mim que foi para o encontro em São Paulo, as pessoas procurando saber quem era da educação. Olha que porque coisa. A referência da educação, o trabalho que o Binho, com a sua equipe, que vem fazendo, o Sérgio, o Roberto, vem fazendo na educação, é uma revolução. Esses dias eu até discuti com o Binho foi chamado lá na Assembleia, e aí ele disse assim, alguém disse assim, que estava se fazendo uma revolução na educação, mas não se via isso. O Binho, com aquele jeito dele de padre de São Francisco, disse que não, que estava tentando fazer um trabalho, mas que para uma revolução ainda tinha que fazer muita coisa. E eu me inscrevi, disse que queria assumir a palavra revolução na educação. Porque o que nós estamos vendo dentro da educação, na questão de estrutura das escolas, na questão de melhoria do nosso salário, em várias questões é uma revolução. Hoje a gente vê, até mesmo nos índices, com relação ao SAEB, nós estamos hoje sendo avaliados, nós já saímos da rabeta, como sempre nós tivemos.
Nós sempre fomos os últimos ou os penúltimos, nós já estamos conseguindo. Então, o que nós temos que melhorar são algumas coisas com relação às nossas, o que nós estamos dando dentro de sala de aula. Nós temos que melhorar a questão de concurso público para que a gente possa colocar cada vez mais professores capacitados. Então, isso nós ainda temos que melhorar. Mas o que nós vemos hoje dentro da educação, verdadeira revolução. E a Assembleia tem uma participação muito grande. Foi a Assembleia que teve coragem de aumentar o recurso para a educação e o governo teve a coragem de assumir. Nós somos o único Estado brasileiro, Jorge, o único Estado brasileiro que na sua Constituição nós temos 30% para a educação. Ou seja, tudo que arrecada no estado do Acre, 30% vai para a educação. O governo tem que ser muito corajoso para assumir isso, porque é pela educação que a gente vai conseguir gente crítica para colocar políticos corretos, decentes, gente que saiba que dinheiro público é dinheiro público e não nosso, é dinheiro de todos nós, gente que saiba que você está ali para administrar o que não é seu, é o que é nosso, de todos, de todas. Então, eu fico feliz que nós temos um governo, nós temos uma Assembleia que tem isso muito certo, de que a educação tem que ser a primeira coisa no Estado. Agora, a senhora tocou aí num ponto importante, fez uma pequena comparação entre o momento político que o Acre vive com o cenário nacional. Eu queria saber o seguinte, a esquerda no Acre evoluiu muito, né? Isso é visível pelo amadurecimento de composição, de relações, de propostas, né, a ponto de que, nesse período de crise, a esquerda acreana está apresentando propostas de alternativas, de saídas para o governo federal, né, e é o caso de um documento que foi aí assinado pelo governador Jorge Viana e também por várias lideranças petistas, né, inclusive pela senhora, e transformada em forma de carta, apresentada em forma de carta ao presidente Lula. Eu queria que a senhora fizesse aí um balanço, como é que a senhora vê esse momento de crise que o governo federal passa, que o Brasil atravessa, e uma avaliação também em relação às propostas apresentadas nesse documento. Olha, Jorge, pela 25 anos da minha vida, como você disse, foi feita dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu nunca tive outro partido. Eu já em 78, 79, quando ainda não existia o PT aqui no Acre, já existia um grupo de meninos e meninas com 15, 14 anos que fugia do colégio acreano para as passeatas, pela meia passagem de ônibus aqui, que sonhava que a Arena, o MDB, não era a nossa casa, não era o partido, porque se falava por um grupo que não era o grupo que a gente defendia, que o nosso grupo sempre foi aqueles excluídos, aqueles que não têm casa, aquele que não tem o que comer, aquele que não tem escola, aquele que não tem educação. Esse era quem a gente sempre quis defender. Então, nós imaginávamos que ia sair um partido que tivesse esse perfil, a luta pelo socialismo, a luta para que a gente pudesse, o que tu tem, eu pudesse ter também. Essa era a nossa luta e nós conseguimos isso a nível nacional, que foi construir o PT. E hoje a gente fica triste, constrangida de ver que havia uma gangue, uma quadrilha dentro do nosso partido, e que pena de pessoas que tinham uma história tão bonita. O Zé Disseu, gente, eu fico triste. E hoje, esse grupo que a gente está aqui no Acre pedindo a expulsão, mas não tem condição. Ou o PT expulsa essa quadrilha que, infelizmente, chegou dentro do nosso partido, fez coisas justamente que a gente sempre abominou. A questão da luta contra a corrupção sempre foi uma luta tão forte dentro da gente, pela ética na política, pela democracia, e hoje a gente via que nosso partido, um grupo dentro dele estava fazendo a mesma coisa que sempre os outros partidos fizeram, sempre os outros partidos fizeram. E aí nós tomamos uma posição aqui dentro do nosso Estado. Ou se pune, ou se expulsa esse grupo, ou não dá para ficar dentro do Partido dos Trabalhadores. Porque
se essas pessoas ainda ficam comandando o partido, não tem jeito. Outra coisa é que o presidente Lula, ele precisa, a primeira coisa que ele tinha que fazer era retirar esse ministério todinho que está aí. Não dá para trabalhar com esse ministério, não dá para trabalhar com um tipo de ministério que tem uma visão econômica de governos que a própria população disse não a esse tipo de economia. Nós temos que começar a governar com os movimentos sociais. Vou te dar um exemplo. Nós entendemos, esse grupo que está aqui, que a governabilidade não deve ser com o conservadorismo, com a elite, que inclusive ajudou a destruir o nosso país, que entregou as nossas riquezas às privatizações. Ou nós vamos começar a governar com pessoas que têm os sindicatos, com a população, levando as pessoas a compreenderem que quando o governo manda um projeto, ele tem que usar os meios de comunicação, inclusive legítimos que eles têm, para mostrar que são projetos bons e independente de tu ser oposição, tu tem que votar naqueles projetos. Então, esse é o tipo de governabilidade que nós estamos propondo. Outra coisa, a ideia é pegar gente da própria sociedade, que tem o maior respeito na sociedade, e trabalhar com essas pessoas. O Lula ouviu tanto Leonardo Boff, ouviu tanto alguns pastores, alguns companheiros da Igreja Católica, mas hoje ele ouviu, mas quando chegou lá, se juntou com outras pessoas que não são pessoas decentes, que não são pessoas corretas. E aí deu no que deu, as alianças. Algumas alianças, a gente vem questionando como dá para fazer aliança com o PL. Não tem condição, o PL tem até no seu estatuto, tem algumas coisas que não são iguais aos nossos partidos. Então, eu hoje tenho uma convicção, eu, Binho, outros companheiros, nós temos uma seguinte convicção. Se é para ganhar com gente que nós vamos ter que se deformar, fazer concessões, como a gente está vendo a nível nacional, é melhor que não ganhe. Eu hoje tenho uma convicção de que é melhor que não ganhe do que ganhar com pessoas que não dá para governar. Porque não é em cima de projetos. Essas pessoas são em cima de favores, em cima de acomodações políticas que não dá, não faz parte da nossa trajetória. Por isso que nós estamos assim. Se você não faz alianças em cima de projetos, de acabar com a pobreza, de lutar para que a gente possa ter igualdade no nosso país, de lutar para que a gente acabe com o analfabetismo, de lutar... Esses são os projetos que a gente acha que tem que fazer aliança, não em cima de acomodações, porque a gente acaba ficando igual aos outros. E isso não dá certo, porque o PT ele surgiu justamente para ir contra isso. Então, foram esses pontos que nós colocamos no documento, pedindo que o Lula modificasse seu ministério, pedindo para que o Lula pudesse ter mais contato com a população, fazer isso como ele está fazendo, indo agora nas cidades. O centro de poder não pode ser Brasília. O centro de poder tem que ser o Norte, o Nordeste, o Brasil Sul, inteiro, o Brasil inteiro. Mas fazer o centro de poder Brasília dá no que dá. É verdade. Deputada, nós temos que fazer um breve intervalo, mas vamos continuar o nosso papo no próximo bloco. Obrigada. O Ideias da Aldeia faz um breve intervalo, mas volta já já, não saia daí. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com a deputada estadual Nalu Gouveia. Deputada, quais as lições que o PT, que o governo Lula também, devem tirar dessa confusão toda?
E mais, quais os exemplos que vêm do Acre, do PT do Acre, da política acreana, que poderiam ser seguidos aí pela esquerda nacional? Eu acho que um dos maiores exemplos que a gente tem que retornar dentro do PT é a questão da democracia, que nós vimos que não existia dentro do Partido dos Trabalhadores. O PT, ele surgiu bem diferente dos outros partidos na questão da sua organização interna. O PT ele tem núcleos setoriais da educação, setorial sindical, setorial da mulher, e ele tem núcleo da estação experimental, núcleo da conquista e núcleo de determinadas escolas. E esses núcleos primeiro eram ouvidos, setoriais eram ouvidos, e aí chegava até a direção. Então as coisas eram bem discutidas, isso no papel, bem discutida dentro do partido. Houve momentos em algumas coisas que foram assim, mas nós perdemos isso ao longo do tempo. É tanto que as pessoas olham e veem a situação da crise nacional e quando o pessoal diz assim, não sei quem não sabia, não sei quem não sabia. Como? Não acredita, sabe por quê? Porque a estrutura de organização do partido não era para chegar a essa situação de que ninguém não sabia do que estava acontecendo. Entendeu o que eu quis dizer? Então, na verdade, nós achávamos que era um partido bem democrático e não era. Na verdade, foi comandado por um grupo de pessoas que deformaram as nossas concepções, as nossas lutas, as nossas conquistas, a nossa credibilidade na população e hoje a gente vê isso. Então, uma das lições, nós temos que voltar a ter democracia dentro do partido. As pessoas que criticavam o governo, que criticam os partidos, é considerada doida. Não sei quem é doida, não sei quem é doida, não sei... Há uma falta de respeito, porque hoje nós não temos... O partido acaba, quando ganha o governo, ele acaba vivendo muito em função do governo. Ele perde a sua vida partidária, a sua vida enquanto partido e acaba deixando tudo muito governo. E isso não é correto. Esse é um erro grave, não? Isso é um erro grave, porque o governo é o governo. O partido está acima, inclusive, do governo. As nossas causas, que é lutar para acabar com a desigualdade social, ela é maior do que qualquer governo, porque governo tem limitações orçamentárias, várias limitações, inclusive como é organizado, tem um poder central, um poder estadual, um poder municipal. Então o partido, com seus sonhos, com suas conquistas, com suas lutas, tem que ser maior, inclusive, do que o governo. E quando o PT ganha o governo, ele acaba ficando muito ligado ao governo. Há também outros problemas graves. Quando você tem cargos, não são mais cargos do partido, são cargo do deputado, cargo do secretário, cargo do governador. Isso é muito ruim, porque você não tem uma obrigação partidária, você tem uma obrigação de pessoas, do governador, do secretário, do deputado, e isso é muito ruim. Eu vi isso muito na eleição, quando eu concorri para o Angelim, na convenção do partido, quando eu vi a gente constrangida de não querer votar em mim, porque tinha uma ligação com o secretário, ligação com o governador, ligação com isso. Isso não é legal, isso não é do Partido dos Trabalhadores. Eu sou de um grupo que nossas obrigações é com partido e não nossas obrigações com isso ou com pessoas. Acima de nós está a questão partidária. Então, essas lições, outra coisa é voltar àquelas nossas discussões. Olha, Jorge, nós temos que brigar todo dia com o rico que tem dentro de nós. Isso, para mim, foi uma das coisas que eu mais aprendi. Desde pequena dentro do PT. Há um rico dentro de nós. E nós temos todo dia que brigar contra esse rico. Qual é o rico? É o consumismo. Eu quero ter uma boa casa. Eu, inclusive, moro numa casa muito pequena e agora a gente comprou até uma outra bem grande, bem maior que essa, com espaço para todo mundo que não tinha. Mas
meu carro ainda continua sendo um Fiat. Não tem necessidade de um carro maior. Um Fiat dá para as necessidades de eu ir nas escolas, dar no movimento, isso e aquilo. Então, este rico que tem dentro da gente tem que ser brigado todo dia. Domado, né? Domado, cerceado. E esse rico petista que a gente vê em algumas pessoas dentro da gente, dentro do movimento, ele tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado. Então, isso é o que mais a gente precisa dentro da gente. A gente não se elevar porque está num cargo, porque está isso, porque está aquilo. Eu tenho muitas divergências com o governador Jorge Viana, muitas, mas uma das coisas a gente não pode dar esse crédito para ele. Ele continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito, ele é muito trabalhador, ele é muito, acorda cedo, eu acho até que ele deixou a família acabou ficando governo. Isso, eu inclusive não acho isso legal, porque família é família. Então, ele se dedica demais, isso foi legal no Jorge, mas algumas pessoas que se acompanham com o Jorge, que são do seu secretariado, subiram, como a gente diz, o sapato alto. São algumas pessoas, eu estava até conversando contigo logo antes de começar, muitas vezes não dão bom dia, não dão afago. Nós, acrianos, adoramos afago. A gente fala pegando, a gente fala não só com a boca, a gente fala com o dedo, com a mão, com todo o corpo. Então, isso é legal, essa coisa do aniversariante no seu setor do trabalho, de trabalho. O pessoal acha que trabalho não é para isso. É mentira, trabalho é também para isso. É para ouvir quem está com problema, é para se chegar quem está trabalho, quem está com problema. Hoje a gente tem um problema de depressão no nosso Brasil, no nosso Acre, muito grande. Por quê? Porque nós tínhamos uma coisa bem acriana, que era botar nossas cadeiras de balanço para conversar com os vizinhos. A gente não vê isso e a gente tem necessidade disso. As pessoas estão perdendo essas relações, né, deputada? Estamos perdendo e isso é muito ruim. Grave. E o governo, ele precisa fazer isso. Ele tem que usar, inclusive, a TV Aldeia para que a gente possa, esses nossos princípios, essas nossas identidades, sejam construídas de novo. E eu acho que o PT é essas lições que a gente tem que levar. Deputada, e como é que a senhora avalia a tentativa de segmentos da oposição aqui no Acre de associar a crise nacional ao momento que se vive hoje no Estado? Eles ficaram com raiva de mim, que eu esses dias usei um bicho, que é o urubu. Isso é até com raiva de mim, mas eu vou explicar bem. O problema é que eles ficaram muito mal, porque eles achavam que quando saísse aquela relação, o primeiro nome era do Jorge Viana. Eles ficaram mal, porque a oposição ela tem que crescer, amadurecer. Ela não deve ser em cima da pessoa, em cima do homem, em cima da mulher, ela tem que ser em cima do projeto. Se há problemas no nosso projeto, então vai em cima do nosso projeto. Um exemplo, há um problema grave no nosso projeto. Eu digo isso para o governador Jorge Viana. Eu digo, Jorge, você não deixa muitas pessoas crescerem, você é muito centralizador. Isso eu faço essa crítica direto para ele. E aí, a oposição ela tem que ser em cima do que está dando errado. Mas questionar o quanto nós somos decentes com o dinheiro das pessoas de Rio Branco, isso eles estão errados. Rapaz, como é que a gente rouba? Se paga em dia os servidores públicos, se a folha de pagamento dos servidores era 22 milhões, hoje é 42 milhões, subiu mais de 20 milhões. Hoje você tem obra nesse estado todo, você tem um monte de coisas acontecendo, enquanto muitas coisas no Brasil todo está parado. Algumas coisas estão paradas no Brasil, aqui não. Aqui está um pique total. E é que falta um ano e pouco para terminar esse governo, mas há um pique, há uma velocidade muito grande dentro do governo. E não é em época de campanha, não. Nós nem estamos em época de campanha, é todo tempo acontecendo. Então, eles, em vez de irem nas coisas que estão erradas dentro do governo, eles estão indo nas coisas que estão dando certo. Por isso que perde a credibilidade. E por isso que fica tipo urubu na carniça. Não dá certo.
não dá certo. Eu tenho o maior respeito pelos companheiros da oposição, eu respeito todo mundo. Agora, eu acho que tem que ser a nível de projeto. Existe um projeto nosso de sustentabilidade, de resgatar a identidade de um povo que nasceu na floresta, que tem suas especificidades de floresta. Existe esse nosso projeto. Qual outro projeto que você se contrapõe a isso? Qual é? Então, acho que tem que ser discussão assim. Senão fica a nível de pessoas. Esse projeto, né? E eu acho muito ruim quando fica a nível de pessoas. Porque as pessoas passam, o povo fica, as instituições ficam. Essas que são mais importantes. Deputada, vamos voltar a falar de educação. No primeiro bloco, a senhora fez um relato, um pouquinho, desse projeto de educação apresentado pelo governo do Estado. Eu queria que a senhora aprofundasse mais essa avaliação, falasse como é que a senhora avalia esse projeto da educação do governo da Floresta e como o seu mandato tem contribuído para esse projeto, como o seu trabalho no parlamento tem contribuído para esse projeto. A senhora que é uma deputada de apoio, né, da base de apoio do governo. Olha, como eu disse assim no primeiro bloco, eu acho que foi uma verdadeira revolução. Toda vez que vem gente de fora, aqui ministro, ou gente mesmo, agora mesmo tem 2 americanas diretoras de escolas dos Estados Unidos que o prêmio delas, olha só que interessante, o prêmio delas foi ver as experiências das escolas daqui do Acre. Olha que coisa boa. Quando que isso acontecia? Quando que a gente tinha gente dos Estados Unidos vendo as experiências educacionais nossas? Nós tivemos agora um prêmio de gestão, ganhou até uma escola muito querida, a Duque de Caxias, a Maria Angélica e a Alcimar Leitão, em trabalhos belíssimos. Hoje as escolas, Jorge, elas trabalham por projetos revolucionários. A Clínio Brandão não ficou entre as 3 primeiras, mas a Clínio Brandão, talvez as pessoas do Acre todos não saibam, mas eles ganharam uma área belíssima atrás da escola. A escola fica ali na floresta. E em vez de derrubar toda uma área linda que foram, o que é que eles fizeram? Eles fizeram a biblioteca pegando toda aquela estrutura da floresta mesmo. Que a ideia era fazer uma quadra. Eles optaram pelo bosque, né? Pelo bosque. Então, essas coisas são incríveis que a gente tem vivido. São experiências boas que a gente tem vivido demais. A própria construção das escolas. Algumas coisas eu tenho brigado com a equipe da secretaria. Um exemplo. O governo também tem que ver um pouco essa questão da saúde do trabalhador em educação e a trabalhadora em educação. Nós temos hoje, Jorge, o Jair, meu marido, ele brinca muito comigo. Ele diz assim, toda vez que vai alguém lá em casa me procurar, ele sabe se é professor ou não. Aí eu pergunto assim, Jair, por que tu sabe que é professor ou não? Ele diz, Nalu, vocês já prestaram atenção que vocês só falam gritando? Então, nós hoje estamos perdendo a voz. No melhor momento da nossa vida, nós estamos perdendo a voz. Trabalhadoras em educação, deveria ter um programa dentro da secretaria que trabalhasse com essa questão da voz na própria universidade. Entonação de voz, respiração e também as salas de aula, elas teriam que ter a acústica necessária para que a gente pudesse falar um pouco... Projetar melhor a voz. Exatamente, como vocês têm no estúdio. Então, isso também isso são coisas que a gente tem que ser trabalhada. Outra coisa, o trabalho que o sindicato vem fazendo com o próprio governo são coisas muito boas. Eu queria aproveitar também a oportunidade de dizer que nós vamos ter uma eleição para o sindicato, um momento extremamente bonito na nossa categoria. Nós temos quase 9.000 filiados na educação. É um sindicato com muita aceitação na base. E eu, particularmente, estou apoiando uma chapa Alcilene e Almerinda, porque são professoras, são companheiras extremamente capacitadas hoje para assumir o destino do nosso sindicato. O sindicato está em fase de eleição, né, doutora? O sindicato, inclusive, que hoje não só tem uma visão de lutar por salário, mas hoje essa conquista, que é uma conquista linda, tanto do governo como nossa do sindicato, hoje tem quase 2.000 professores, Jorge, fazendo universidade de graça. Verdade. Universidade. E nós já estamos trabalhando, junto com a secretaria, de cursos
para a universidade, para a zona rural. Olha que coisa incrível, nosso professor da zona rural vai ter universidade. Nós vamos tirar aqueles professores daquelas áreas mais longínquas do nosso estado para ter um curso superior. Um curso superior voltado para esse nosso projeto de sustentabilidade dentro de uma floresta amazônica como essa que nós estamos vivendo, de respeito a ela. Não é por acaso que o nosso rio Acre está secando, é pelo desrespeito que nós sempre tivemos com relação a ele. A natureza ela só quer uma coisa de volta, respeito. E a universidade, ela tem que estar muito bem ligada a essa questão do respeito que nós temos que dar para moradores amazônidas dentro desse lugar. Então, nós temos professores terminando, nós vamos lutar para que, olha, eles vão sair de 500 e pouco, esses professores que estão terminando, se Deus quiser, está até com greve na universidade, a gente queria tanto que não tivesse, porque a gente entende o salário ruim que os professores da universidade estão tendo, mas a gente queria tanto que esses professores terminassem a universidade agora em outubro. Jorge, eles vão passar de 500 e pouco, 400 e pouco, 600 e pouco, para R$ 1.400. Tu imagina? Olha que felicidade. Então, isso tudo é conquista do sindicato, isso tudo é conquista desse governo, isso tudo é conquista de pessoas que têm a educação como causa. Nossa causa é a educação. E aí a gente fica muito feliz de estar participando de um projeto que tem a educação como coisa mais principal. Vendo a senhora falar assim com tanto entusiasmo da educação, para fechar o nosso papo, eu não podia deixar de perguntar a senhora, depois de tantos anos de parlamento, a senhora se sente hoje mais deputada ou mais professora? A senhora é professora, e eu queria também que a senhora fizesse aí uma projeção aí das suas expectativas para o Acre e para o Brasil, né, nesse momento conturbado. Eu me sinto mais professora, porque assim, eu na verdade, eu nunca quis ir para o parlamento, eu sempre apoiei o Nilson, apoiei a Almerinda, apoiei outras companheiras, Marina e várias pessoas, mas nunca quis. Só que o problema era que a gente brigava no meio da rua, mas tinha que ser aprovado lá, tinha que virar lei lá. E aí muitas pessoas, tu tem que ir para lá, foi muito difícil no início. Hoje eu estou até um pouco mais acostumada, mas eu ainda me sinto mais professora, porque eu pago o meu sindicato, eu estou no meio da rua, eu estou nas representações dos trabalhadores em educação, eu me sinto muito mais trabalhadora em educação, mais professora, mais de apoio da educação do que qualquer coisa de negócio do parlamento. Mas, por outro lado, eu tenho nos encontros eu tenho dito mais, assim, me apresentado mais como parlamentar. Porque a gente está vivendo num momento de tanta descrença com os parlamentares que é preciso fazer a distinção, que tem gente boa, que tem gente de respeito, que tem gente decente, que tem gente que não derrubou suas bandeiras. Estão cada vez com suas bandeiras mais para cima. E muita gente, né? Muita gente aqui, muita gente em Brasília, muita gente nesse Brasil todo. Gente que levanta suas bandeiras. Suas bandeiras não eram só palavras vazias, eram bandeiras de sentimento, de luta. Acima do partido, acima de qualquer coisa, está a nossa causa pela transformação desse mundo, pela luta pelo socialismo, pela luta pelo fim dessa desigualdade horrorosa que nós temos no Brasil, principalmente no Brasil. Então, o que eu deixo, principalmente como professora, é isso. A causa da educação, ela tem que ser esta causa para isso, para essa transformação da sociedade. A gente precisa avançar numa coisa na educação. Nós temos que ter uma educação ligada aos direitos humanos, ao respeito aos seres humanos, ao respeito ao homossexualismo, ao respeito às mulheres que infelizmente ainda vendem seu corpo. Nós temos que ter uma educação voltada à fraternidade. E eu espero que o Acre dê esse exemplo para o Brasil.
Eu espero que o Acre dê esse exemplo para o Brasil de uma educação transformadora, uma educação onde o Paulo Freire tanto falava do respeito a todos os indivíduos e às indivíduos, às mulheres e a homens. Então, eu espero que a educação, eu só espero isso como professora e participando desse governo, que a gente possa dar para o Brasil essa ideia da transformação do mundo pela educação e principalmente uma educação libertadora. Belas palavras, deputada. Obrigada. Deputada Ana Lu, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, eu torço muito por vocês, torço que vocês sejam pessoas assim que mostrem, usem esse veículo para chegar lá em Assis Brasil, para chegar lá em Mané Urbano, para chegar lá em Taumaturgo, para chegar em todos os lugares uma TV cidadã, uma TV onde as pessoas se sintam representadas, como nosso jeito, como esse nosso jeito mesmo, acriano e acriano de ser. Obrigado, deputada, mais uma vez. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Agradecendo a sua companhia, nos vemos no próximo programa. Olá, no Ideias da Aldeia de hoje eu tenho o prazer de conversar com a deputada estadual Nalu Gouveia. Ela vem aqui falar de política, de educação, enfim, fazer uma boa conversa. E essa boa conversa você acompanha hoje às 10 da noite aqui no Ideias da Aldeia. Eu espero você.